Bem-vindos a mais um episódio Café e Negócio. Eu, Lucas Cabral, tradicional host desse programa, junto com o grande mestre Alex Nascente. Alex te apresenta e hoje nós vamos falar sobre BDR. Grande prazer estar aqui com todos vocês, nos assistindo em todos os canais, né? Perfeito. Todas as plataformas e dizer que eu sou o Alex Nascente, consultor, empresário, palestrante e hoje nós vamos estar falando sobre vendas... O caçador... Enterprise. O caçador de vendas Enterprise, né? O BDR, né? O que é isso, cara? Pois é, o nome cara. bonito é esse, cara. Na verdade, ele é o cara que faz a conta acontecer, né? Ele que bota dinheiro pra dentro. Não que os outros não bote pra dentro, dinheiro pra dentro. Mas ele que vai prospectar e vai usar as melhores estratégias de uma abordagem mais profissionalizada possível. Grandes contas, né? E grandes contas, né? Perfeito. Então, muito se tinha daquela falsa ideia que o BDR ele ajudava no processo de pré-vendas. Perfeito. Mas, na verdade, o BDR ele é uma etapa antes do closer, né? Quiçá, às vezes, ele até é o closer, né? Então, ele executa o processo de BDR e closer ao mesmo tempo. Isso aí. Né? Então, O ele que é BDR e closer para quem tá chegando agora? O BDR, ele faz o processo de finalização de qualificação de oportunidade. Né? Então, ele pega o roleplay do SDR, valida se realmente tem uma oportunidade, termina de qualificar ela e faz o processo de fechamento, proposição, negociação e fechamento, né? Então, trocando em miúdos, é isso, né? Parece extremamente simples, mas na verdade existe muita técnica envolvida, muito processo e muito checklist envolvido e muito desenvolvimento, né? Para conseguir chegar e executar o serviço de BDR muito na sua excelência, né, Alex? Principalmente o outbound, né? Se fala outbound, né? E um grande detalhe é o seguinte, né, gente? Porque, tipo assim, o que você tem que entender? Por que tem que ter tudo isso, Alex? Porque as vendas relacionais, como a gente já falou, são aquelas feitas, né, na porta de loja, enfim e tal. Mas mesmo elas têm que ser trabalhadas, certo? Mas, quando se fala em venda consultiva, né, vendas de serviços, vendas de produtos de valor agregado, né, ou segmentações, por exemplo, produtos segmentados, cara, a gente está falando em hoje atender todo o país praticamente, né? Fora da nossa aldeia. E aí a gente precisa ter tudo isso, porque nossa bolha, né? porque com esses processos, né, que a gente fala, né, de pitch, de tudo organizadinho e tal, a gente vai conseguir replicar a ambiência do front face a face, face to face, né? Então, esse é o detalhe, porque a gente vai criar emoções nas pessoas sem estar na frente delas. Perfeito. Esse é o detalhe. E cara, assim, ó, quando a gente fala em venda, uma venda mais relacional, uma venda mais transacional, que nem é a venda do varejo tradicional, na verdade, o vendedor ele tem que transitar entre todas as etapas, né, de qualificação, de pré-vendas, qualificação e fechamento. Né? Então, ele vai necessariamente fazer o trabalho do SDR, do BDR e do closer e, quiçá, às vezes, do LDR no início lá do processo, é o levantamento de oportunidade. Porque aquele modelo de negócio onde fica o vendedor parado na porta da loja esperando sofrer o pênalti, esse modelo não existe mais. Ele não. As empresas que ainda estão com este modelo, infelizmente, elas vão terminar. Ou elas mudam a forma de trabalhar, ou elas vão pro buraco. Porque hoje o cliente ele tá muito mais no WhatsApp do que entrando propriamente numa loja. Por quê? Porque para mim ir em algum lugar procurar um produto especificamente, eu vou pesquisar primeiro pelo WhatsApp, vou perguntar se cabe dentro do meu bolso, tá dentro do meu processo de decisão, de tomada de decisão, e aí sim eu vou até o local. Perfeito. Porque senão eu não vou. Não vai. Vou. Ou seja, já tá trabalhando a jornada do cliente ali. Exato. Né? E empresa hoje que não tem isso, tá fadada em sucesso. Tá? E quando a gente fala de vendas online, cara, a gente tá falando de WhatsApp, Perfeito. O maior vendedor do mundo. A gente está falando de venda também de e-commerce lá no teu site e venda de marketplace lá nos marketplaces, né? E também estamos falando de marca e posicionamento, né, cara? Isso, perfeito. Brand, né? Para que a gente consiga realmente ter um My Love Brand, assim, né? Exato. Vamos dizer. Só que o que acontece? Cara, hoje em dia, né? Como tu falou ali da jornada, as empresas hoje de varejo, elas já estão espertas, entende? Por exemplo, nós dentro das nossas empresas, por exemplo, a gente já tem segmentação, né? De CRM, de
ERP, então a gente já tem, né, todos os disparos, toda ligação ativa, a gente tem pessoas para pré-qualificar esse cliente que chega, levanta a mão lá no WhatsApp, entendeu? E aí passa para os vendedores, finalizar. Então tem toda essa coisa assim. Só que o que acontece? Estou falando de varejo. Tá? Cara, se o varejo, que é varejo, que já está nesse nível, tu acha que a tua empresa, que a tua indústria, que o teu negócio não precisa, entendeu? Não merece, não precisa, cara, não lê de engano. Vai morrer, entende? Porque tem gente que entendeu esse jogo e está fazendo com maestria. E aí tem muitas empresas que a gente acaba, às vezes, fazendo um atendimento, cara, e elas ainda estão muito na mão de... Às vezes, cara, de os representantes terceirizados. E aí a cadeira de cliente não é dele, é do representante. E aí, caso tenha um desligamento, a empresa pode ter problema de processo de vendas. E tem, vários tem, né? Ou pior, tu tem um custo gigantesco com o seu setor de vendas fazendo uma inoperância de vendas, que nem é o caso de num nosso cliente específico, que ele tem 8 vendedores com carro na rua e não tem ninguém fazendo prospecção ativa, fazendo outbound internamente. Qual é o custo de tu ter um carro, o seguro, o combustível, o deslocamento, hoje a alimentação para tu ter? E aí o que acontece? Aí quando a gente fala em prospecção ativa, não funciona. Funciona porque sempre funcionou. Sempre funcionou porque tu deixa de ser reativo àquela levantada de mão e tu acaba sendo muito mais efetivo dentro do processo. E tu sabes que eu volto a dizer, né? Isso eu quero que você preste atenção, tá? No varejo se criou muito uma máxima, né? O cliente sempre tem razão. Não. O cliente, a gente dá razão para o cliente. Nem sempre ele tem razão. O cliente são todos iguais, tem que tratar tudo igual. É óbvio que tem que tratar super bem todos. Tem que acolher todos, tem que relacionar com todos. Só que o cliente, tu tem que classificar teu cliente. Não tem choro, entendeu? Tu tem que classificar, entendeu? O de baixo impacto, médio impacto e alto impacto, entende? E ainda... exatamente. E aí a gente já entra explicando como é que faz isso. Por exemplo, tu tem 3 níveis de cliente. E dentro desses 3 níveis tem tipos de atendimento. Cara. Tá, vamos pegar aqui o de alto impacto, tá? Cara, qual é a recência, entendeu? Que ele compra, entendeu? Ticket médio dele. Cara, dá pra trabalhar filtro do filtro aqui. Entende? E é assim que tu gere uma grande conta. É assim que tu descobre uma grande conta, entendeu? E que tu trabalha para uma conta ser grande conta. Uma média conta ser grande conta. Trabalhar o crescimento desse cliente. Trabalhar a parceria, né? E aí esse que é o conceito da parceria dentro das interações comerciais, perfeito, né? Perfeito. Porque assim, se tu não é uma grande conta e tu tem o potencial de se tornar uma grande conta, por que tu não buscar um parceiro para se tornar uma grande conta? Então... Né? Por que tu não ensinar o teu parceiro a ser uma grande conta? Cara, mas aí vai muito uma questão assim, ó. Existem muitas linhas de pensamento que tu não deveria ter grande fatia do teu faturamento baseada em poucos clientes, né? Sim. E aí é segmentação de carteira, né? Então vai mas é por isso que eu falo. Mais além da tua carteira tu tem que ter pelo menos 3 níveis. Exato. Baixo impacto, médio impacto e grande impacto. E o baixo impacto ele tem que suprir todo o custo da tua operação, né? Basicamente, né? Porque senão tu vai ter problema. O cliente de baixo impacto, ele é para gerir custo operacional. O de médio impacto já visa resultados. E o de grande impacto é a lucratividade do negócio mesmo, entendeu? Livre. Entende? Alex, mas como assim? Ele vai ter custo deles, entendeu? De atendimentos, mais tal. Mas a gente fala de gestão de processo da empresa, entendeu? Perfeito. Mapeamento do processo completo da empresa. E, cara, a gente fala muito em perfil, né? A gente falou já sobre pré-venda, sobre LDR, sobre SDR, sobre... agora falando sobre BDR. Quais são o perfil de alta performance desse profissional, cara? Quais são as habilidades essenciais e o mindset específico que ele tem que ter? Cara, aqui nós estamos falando de um cara que tem que não só atender o grande lá, mas ele tem que identificar potenciais aqui no média monta, né? De médio porte. E ele tem que saber trabalhar para esse cara do médio porte virar uma grande conta. Entende? Como é que esse cara sabe disso, cara? Ele tem que entender de negócio. Ele tem que entender de gente, ele tem que entender do processo da pessoa lá, do cliente, entende? Alex, mas tu tá falando que o cara tem que estudar. Sim, é exatamente o que eu venho falando a vida inteira, entendeu? Você é responsável da tua carreira. Entendeu? Não é mais aquela máxima, né? Dizer, pode ser qualquer coisa, até em vendas. Entende? E é assim que tu começa a desenvolver o cara. Só que, mas qual é os princípios básicos? Cara, ele tem que entender de gente.
Ele tem que entender de boa comunicação, ele tem escutativo. Tem que ser um perfil I e D já bem desenvolvido. Por que o D? Porque o D é curioso, o D é pragmático, muitas coisas, tá entendendo? O D é dinâmico, umas coisas. Então, tipo, ele vai se inserir, se autogerenciar e gerenciar essa conta, entende? E aí ele vai trabalhar para ele, induzindo aos clientes a também a migrarem para um perfil melhor, entende? E esse é o cara que a gente tem que ter dentro da nossa empresa. Né? Que, na verdade, é o cara que você tem que impulsionar ele para ele ser o intraempreendedor. Perfeito. Ele vai empreender dentro do teu CNPJ. É esse cara que tu tem que estar lá, na ponta. Entendendo? Em contato com o teu cliente, fechando negócio, entendendo de gente, entendeu? Entendendo de projetos. O cara que tem essa visão sistêmica ávida assim, entendeu? E que vai trazer para ti, né, problemas e gerar soluções juntos e tal, mas é por isso que tu nunca vai sair da operação, entende? Mas, cara, sempre buscando esse crescimento das contas. Esse é o cara que vai crescer em vendas e que vai ficar rico em vendas. E outra coisa, né, cara? E ele é um cara que não vai ser monocanal, né? Ele vai ser omnichannel em todo o processo dele, né, Hoje não tem mais espaço pro cara que é um canal apenas, né? Que faz um monólogo, monocanal e tal. Não. Ele é o cara que ele precisa entender de mídias, de redes sociais, entendeu? De e-mail, de WhatsApp, como é que se faz uma prospecção ativa, como é que se começa a conversa, como é que se introduz essa conversa. Ele é um profissional muito mais completo hoje dentro de toda a cadeia. É um cara que conhece, que já está ali estudando, né? PNL, entendeu? Desenvolvimento humano, como a mente se comporta, entende? Porque nós temos vários perfis de pessoas. E se tu tens os perfis e tu é um SDR e tu quer realmente mudar o teu jogo, tu precisa estudar para ser um closer. Né, Alex? E, cara, muito se fala na questão das grandes contas, né? Existem ainda alguns mitos em relação das grandes contas ser trabalhada não pela alta gestão, tá? Sim. E ser trabalhada por closers propriamente dito. Por medo de repente, esse profissional sair da empresa e levar junto as grandes contas junto com ele. Né? Então, isso é uma grande verdade. Por isso que eu coloquei em pauta agora. Cara, como é que tu administra isso? Porque assim, o cara que está profissionalizando a empresa, ele não vai ter como gerir todos os processos que a empresa vai ter desde o início do processo de venda. Não só o processo de vendas, mas dentro de todo o processo, né? É que assim, eu volto aí ao princípio da administração. O princípio da administração não é confiar, é conferir. Perfeito. Então, você não tem que confiar em ninguém na sua equipe. Você vai se frustrar, você está depositando, né, suas confianças da sua vida, do seu negócio em pessoas. E pessoas, elas vão te frustrar em algum momento, em alguma, né? Alguma etapa. Até Jesus se frustrou com os discípulos, alguns discípulos, enfim e tal. Mas o que eu quero dizer para ti é o seguinte: não é confiar, é conferir, tá, Fortaleza? Então, você tem que ter checklist, tem que ter processo, tem que ter auditoria, né? Você tem que ter acompanhamento de follow-up, entendeu? Por isso que você tem que ter, primeiro, volta para as ferramentas, boas ferramentas, né? Bons aplicativos, hoje em dia, vamos dizer assim, tá? Para acompanhar essas métricas. E você vai lá, vai mensurar, vai acompanhar, vai fazer acompanhar code call, entende? Então, coisa, assim, vai treinar, vai qualificar, e mesmo assim pode acontecer. Pode acontecer, só que aí você tem o domínio do processo, tá na sua mão. Normalmente daí, dependendo do tipo da grande conta, o closer nunca atende sozinho essa grande conta. Ele sempre tem um sales enablement do lado para fazer a gestão do CS, né? A gestão do sucesso do cliente. E aí é que vem o grande lance da último detalhe do nosso tripé lá, né? Principalmente da aceleradora, né? Marketing, venda, CS. Porque, cara, o CS, né? Ele é o sucesso do cliente. E esse sucesso do cliente já é os teus indicadores. Já é como está sendo feita a coisa. Então, tu tem que ter todo esse controle aqui na ponta. Exato. Entende? Para que esse cara não saia, para evitar desse cara aqui do teu vendedor sair e levar esse cliente, entendeu? Então, tu tem que ter relacionamento também. Entendeu? O teu supervisor, tu como diretor, tem que ter, né? Então, por exemplo, tem fechamentos de valores maiores que as pessoas acabam querendo falar com o supervisor, com o líder. Agora mesmo, nós estávamos aqui gravando, né? Entrou um pedido para mim dar uma supervisão numa venda, correto? Porque é um valor mais agregado, né, do grupo e o cliente quer essa segurança.
Não, perfeito. Entende? Perfeito. E é isso que vai acontecer. Vai garantir mesmo a entrega? É basicamente isso. Exatamente. Cara, e a gente precisa pensar em questão de o BDR, o closer bem capacitado, ele consegue gerir uma rede de relacionamento com vários interlocutores dentro do processo, né? Sim. Então, isso é uma coisa, às vezes, as empresas têm o processo de compras bem definido, mas ela consegue ter relacionamento com os usuários chaves, com os influenciadores positivos e negativos e às vezes com o próprio tomador de decisão, né? Perfeito. Né? E conseguir filtrar e dessa maneira, cara, eu penso que assim, ó, as pessoas, os usuários chaves, eles têm um propósito, um objetivo dentro das empresas que é muito claro para eles. E cada um tem o seu objetivo dentro da empresa, como crescimento, como alavancagem, vamos dizer assim. Se o vendedor, se o closer conseguir entender isso aqui e se colocar à disposição para ajudar a pessoa a atingir aquele resultado, a probabilidade do fechamento multicanal ela é muito maior. Com certeza. Tu consegue contatos e mais ágeis, consegue trazer mais pessoas. Consegue, inclusive, entender onde é que tá os medão, às vezes, que às vezes paralisam os projetos. E agora eu vou te dizer uma coisa para você que tá aí como líder de vendas ou, né, tentando ser um closer, né, melhor. Preste atenção, porque são as perguntas que movem o mundo. E quando as respostas vierem, preste atenção no que não é dito. Perfeito. Tá? Porque não é o que está sendo proferido. Você tem que estar cuidando o que não é dito. Os não ditos valem mais do que os ditos. Preste muita atenção. Até porque às vezes, para não gerar um desconforto, tu fala qualquer coisa para sair do objetivo. Perfeito. Mas esse mapeamento precisa ser entendido. E às vezes por isso que tu precisa ter uma construção de relacionamento muito mais efetiva com outras pessoas dentro da operação. Por isso que tu precisa entender de gente, precisa entender, né, de processos de interlocução, porque tu vai ver, né, microexpressão, tu vai ver olhos, para que lado os olhos estão indo, e aí tu tá entendendo toda essa pessoa, mapeando essa pessoa. Cara, e agora falando em métrica, cara, qual é que é uma métrica de alta performance para esse time? Olha, o CPT, né? O CPT. CPT, parece o CBT, né? O que acontece nas métricas de alta performance? Nós precisamos entender que, por exemplo, assim, nós temos nas nossas conversões métricas de alta performance, em termos de 30%, é uma métrica de alta performance, tá? Mas como manter esse cliente de alto ticket, né? Porque ele é um cliente exigente, ele é um cliente que tem demanda alta, ele é um cliente que ele já está acostumado a contratar consultorias, então ele faz um job rotation das consultorias, né? Já é um cara naturalmente assim. Então, como é que tu vai conseguir? Tu vai conseguir se tu conseguir, primeiro, ter relacionamento reais com esse cara, né? Com esse líder, com esse empresário. Se tu conseguir te posicionar como um cara que vai trazer o resultado, ou que está, né, trazendo efetivamente os resultados fora da curva, tá? E aí, como é que tu mapeia isso? Tu tem que definir bem com a pessoa. Tipo, nas minhas mentorias, eu sempre faço alguns combinados, né? Então, e dentro desses combinados são as pontuações, são os KPIs, ou seja, o que tem que acontecer dentro da nossa consultoria para que ele considere que aquilo é sucesso. Perfeito. E a gente vai trabalhar para aquilo. Entende? Então, a gente tem que mapear o que é sucesso para esse cliente. Né? Muitas vezes, claro, é dinheiro, é venda, né? Mas muitas vezes não é só isso. O cara quer realmente não ter mais reclamação lá no Reclame Aqui, entendeu? Ele quer ter uma vida mais sossegada mesmo, entendeu? Não ter todos os dias um BO para resolver. Matar um leão por dia, senão amanhã são 2. Entende? Né? Exato, entende? Então, tipo assim, aqui, quando entra para dentro do negócio que já foi levantado, o processo, tudo, foi definido no trabalho, quando a gente fala em métrica, a gente fala em métrica já de aplicação. Perfeito. Né? Então, a gente precisa entender o que é métrica boa para ele, não para a gente. E dentro dessa métrica, em vendas especificamente, a gente precisa levar em consideração não só a taxa de conversão, mas a taxa de permanência do cliente dentro do LTV da base, empresa, né? Da base. Né? Então, até porque, se a gente for
entregar um tipo de produto ou serviço que tem um prazo de validade de entrega, né, a gente precisa trabalhar para que esse cliente compre outros produtos dentro da base, né? Perfeito, então, se a gente tiver mais retorno, mais recência, mais conversões dentro, significa que sim, a tua taxa de conversão tá boa, mas quanto isso representa dentro da operação desse cara do Closer BDR? É que o detalhe é o seguinte, ó, vamos lá. Hoje nós temos algumas operações, porque varia, né? Uhum. Varia de operação para operação. Mas hoje nós temos, por exemplo, operações que estão definitivamente calcadas, tipo, posso dizer assim, tipo 70%, 80% em cima do BDR. Uhum. Entende? Uhum. Então a importância nesta operação do BDR é total, né? Sim. Total. Sim. Claro que tem outros aí já não estão calcados 30%, então nós temos 70% com outros processos, né, mais físicos e tal. Mas depende a empresa, é o nível de entrega para esse BDR e o nível de importância para ele, né? E é óbvio, se nós estamos falando que aumentou, né, sei lá, 30%, 40%, 50%, cara, então tu tem que ter um olhar todo especial aqui para essa galera, né? Porque essa galera aqui é a responsável que está trazendo o ouro para o teu negócio e vai desenvolver o teu negócio a partir dali, ou não, né? Então, treinamento, né, acompanhamento, ferramentas, né? Tudo para esse cara aqui, para esse cara interno, para depois pensar no cara externo. Perfeito. Cara, quais são as ferramentas principais para esse BDR executar de forma efetiva o trabalho dele? Eu vou te dizer uma, tá? Mas tem outras, mas essa aqui é o que tu falou, né? Essa aqui, qual a principal, a fundamental? Eu não vejo um trabalho efetivo, né? Em termos de vendas e relacionamento com clientes se não tiver um CRM. Né? Um CRM é fundamental, um RP na empresa, né? Para gerar lá. E eu não estou falando só front-end, caixa, né? Estou falando de um RP dentro da empresa para gerir os processos da empresa interligados a um CRM, entende? Aí nós começamos a falar conversa de gente grande, entendeu? Sim. Cara, e assim, ó, a gente já está indo para mais um final de episódio. Qual é a tua mensagem final aí para as empresas que ainda não entendem a importância do Closer e do BDR? Eu só tenho uma mensagem para deixar. Para você que está nos assistindo, se você não tem a visão, o olhar clínico, o olhar, sabe, com filtro semântico, com amor, eu vou usar essa palavra, para a tua área de vendas, você está deixando cheque em branco todos os dias. E isso pode te custar a tua empresa futuramente. Perfeito. Antes de tu contratar uma grande equipe técnica, contrate uma grande equipe de vendas. Porque sem vendas a tua empresa vai pro buraco. E se tu não sabe como fazer isso, chame a gente nas redes sociais ali, o IndexX, ou nos próprios canais oficiais do Café Negócio para falar com a gente aí de montar um projeto bem bacana de aceleração de crescimento no teu processo de vendas. Será um prazer. Falou, gente. Um forte abraço e até a próxima. Valeu.